Olá, amigos da TV Atualidades do Direito, tudo bem? Nós estamos com o professor Vitor Guglinski, ele fala conosco de Cataguases, Minas Gerais, e vamos tratar acerca de decisão do STJ, em que negou o seguimento ao recurso especial apresentado pelo Estado do Espírito Santo e manteve decisão anterior que condenou o Estado a indenizar vítima por bala perdida. Tudo bem, professor Vitor? Tudo bem, Saulo. Muito bom dia para você, para os nossos amigos aí do Atualidades do Direito. Prazer estar aqui mais uma vez. Muito bem, professor. A primeira pergunta que eu faço, professor, quais os deveres jurídicos que fundamentam a decisão do STJ? Muito bem, Saulo. Bom, a gente sabe que no campo da responsabilidade civil, um dos pressupostos da responsabilidade é exatamente o dano. E de onde se origina o dano? Através do descumprimento de uma obrigação, seja ela uma obrigação decorrente da lei, quer dizer, um dever jurídico, ou de um contrato. No caso, dando aí lugar à responsabilidade contratual ou extracontratual, conforme o caso. Nesse caso da bala perdida, eu chamo a atenção do telespectador para o seguinte, a típica responsabilidade decorrente, responsabilidade extracontratual, decorrente do descumprimento de um dever jurídico imposto, no caso, pela Constituição Federal. Se nós procurarmos no artigo 144 da Constituição, vai estar estatuído lá que a segurança pública é um dever do Estado e um direito do cidadão, direito e responsabilidade do cidadão. Comentei esse artigo até no meu último vídeo, que nós gravamos lá sobre, agora eu não estou me lembrando, sobre a questão das blitz, da lei seca, né? Eu comentei esse artigo. Então, o artigo 144 da Constituição estabelece como dever do Estado prestar a segurança pública. E de que forma que essa segurança é prestada? Através de atividade monopolística, através das polícias, através do Exército, das Forças Armadas. Então você tem aí um dever imposto pela Constituição Federal ao Estado, um dever jurídico, uma obrigação, uma prestação positiva do Estado. E isso, o Estado vai incorrer em quê? No dever de incolumidade. Ele tem que manter a população incólume, em segurança. Daí, justamente, a expressão segurança pública, segurança da população. Então, esse aí é o dever jurídico. Respondendo à primeira indagação, o dever jurídico decorrente de norma constitucional. Muito bem. E, professor, como toda decisão relacionada a direito administrativo, sempre tem a dúvida, né, acerca do dano, acerca da responsabilidade, desculpe. A responsabilidade, ao seu ver, ela é objetiva ou subjetiva, professor Vitor? Ô, Saulo, essa indagação é muito interessante, porque, em regra, o artigo 37 da Constituição, no parágrafo 6º, ela atribui ao Estado obrigação, responsabilidade objetiva, ou seja, independentemente da verificação de culpa. Olha, nesse caso dessa decisão, é interessante notar que o debate aí ficou em torno do ônus da prova. Né? A gente viu aí pela notícia, quem acompanhou a notícia, viu que o ministro ele consignou na decisão que cabe ao autor provar o nexo de causalidade. Mas cabe ao Estado, por outro lado, demonstrar sua inexistência. Aí poder-se perguntar, mas isso é prova diabólica, o Estado estaria obrigado aí a provar fato negativo, né? E eu entendo que não, porque bastaria ao Estado provar um fato negativo, mas através de uma conduta positiva de um terceiro. Esse terceiro, quem seria? Seria lá os bandidos envolvidos na troca de tiro. E existe uma discussão doutrinária interessante aí, na questão, porque quem estuda aí o direito administrativo sabe que o Estado, em regra, por ato omissivo, o Estado responde subjetivamente. Só que existe na doutrina aí uma diferenciação entre omissão específica e omissão genérica. Vou citar o exemplo.
de uma omissão genérica. Vamos supor que tem um motorista dirigindo aí, embriagado na estrada, e atropela um transeunte na beira da estrada. Nesse caso, estaria o Estado obrigado a indenizar? A doutrina entende que não, porque aí há uma omissão genérica. O Estado não teve condições de avaliar o estado de embriaguez do motorista. Então, não haveria aí, seria um fato exclusivo de terceiro. Agora, se antes, nesse mesmo exemplo, se antes esse mesmo motorista tivesse passado por uma blitz e, por algum motivo, a autoridade policial tivesse permitido a ele seguir viagem e ele viesse a atropelar esse motorista, esse transeunte que estava na via de circulação lá de rolamento, haveria sim a responsabilidade objetiva do Estado. Por quê? O Estado, ao parar o motorista na blitz, verificar que ele se encontrava em estado de embriaguez e mesmo assim deixar ele prosseguir viagem, estaria anuindo com a conduta dele. Então haveria responsabilidade objetiva. O mesmo raciocínio aí se aplica à questão da segurança pública. Via de regra, os fatos de terceiro, você pesquisando aí na doutrina mais autorizada, na jurisprudência, você vai achar muita jurisprudência aí nos tribunais estaduais, no caso, esse fato de terceiro, a pessoa que dispara uma arma de fogo em público, no ambiente sujeito à segurança pública, o Estado não estaria obrigado a indenizar, porque essa atividade, esse terceiro não é um agente do Estado. E a Constituição diz o seguinte, que a responsabilidade objetiva do Estado pelos atos dos seus agentes. Mas eu entendo que no ambiente público, na rua, a polícia tem o dever jurídico, lá do artigo 144, de garantir a incolumidade do cidadão. Então haveria sim a responsabilidade objetiva. E no caso aí específico, no caso em tela, houve troca de tiros entre policiais e bandidos, nesse ambiente público, nesse ambiente que, em tese, o Estado deveria estar obrigado a garantir a paz social, para que não ocorresse nada, nenhuma normalidade nesse sentido de colocar em risco a segurança pública. Então, nesse caso aí, existe, mesmo que tenha sido um terceiro que disparou a arma, que o disparo tenha sido efetuado por um bandido, caberia aí ao Estado provar isso. O que, na minha opinião, também não exime o Estado. Eu acho que em qualquer hipótese, embora o nosso direito não tenha adotado a teoria do risco integral, nesse caso, a gente sabe que as grandes metrópoles, elas são perigosas, isso não entra lá naquela área da imprevisibilidade, de excludente de responsabilidade. Então eu entendo que é dever do Estado, de qualquer maneira, garantir a segurança pública. Bem diferente se uma pessoa de dentro da casa dela efetua um disparo de arma de fogo e atinge um terceiro lá na rua. Aí o Estado não está obrigado, porque o Estado, como a gente sabe, não pode invadir a casa de ninguém, a não ser nas hipóteses constitucionalmente previstas, né, com mandado judicial, ou em caso de flagrante delito, ou de perigo. Mas nesse caso da segurança pública, no ambiente de rua, no ambiente público, o Estado estaria sim obrigado objetivamente a indenizar. Mas a questão aí parece que ficou resumida na questão do ônus da prova, né? Se ao autor, a parte autora, caberia demonstrar o nexo causal da conduta, caberia ao Estado demonstrar a sua inexistência. Tá? Essa é a minha opinião. Nós, da Atualidades do Direito, agradecemos, professor Vitor, os esclarecimentos e esperamos contar mais vezes, professor. Obrigado. Obrigado, Saulo. Bom dia, boa semana para todos aí. Ok, muito bem. Obrigado, pessoal.